Olá, olá, tudo bem com você? Fernanda aqui. Hoje eu vim aqui falar para vocês dicas ou, sei lá, coisas que podem te ajudar na leitura da Bíblia. Se você não sabe, eu estou tentando incentivar as pessoas a ler a Bíblia. Inclusive, estou lendo Lucas aqui. Ainda não consegui encontrar um formato que seja muito bom, alguma coisa assim, mas não desisti de ler a Bíblia e não desisto de incentivar você a ler a Bíblia, tá? Mas ler a Bíblia muitas vezes pode ser um desafio para nós. E eu vim aqui trazer algumas coisas que talvez possam te ajudar aí nessa leitura que você está buscando fazer, tá bom? Primeira coisa que eu quero dizer para você, todas as vezes que você for ler a Bíblia, ore. Isso mesmo, ore. Clame a Deus e peça para que o Espírito Santo te traga a revelação da palavra de Deus, daquilo que Deus quer falar com você, tá? Então isso é algo muito importante. Outra coisa que é muito importante é por que ler a Bíblia? Muitas vezes eu vejo as pessoas lendo a Bíblia porque elas foram ensinadas que precisam ler a Bíblia. E isso é verdade, nós precisamos ler a Bíblia. Mas elas não entendem o porquê, tá? E assim, algo muito importante. Você acredita em Deus? Eu também acredito em Deus. E eu acredito que eu não tenho como acreditar em algo que eu não conheço. Então, para que ler a palavra de Deus? Porque foi através da palavra de Deus que Deus escolheu se revelar. E tudo que nós precisamos saber sobre Deus, tudo que nós precisamos saber sobre a vida, sobre o universo, todas as coisas estão reveladas na Bíblia. Então, se você diz acreditar em Deus, mas não o conhece, é incoerente, tá? Então, leia a Bíblia para conhecer a Deus, para adquirir conhecimento de quem Deus é, do que Deus quer, para que Deus criou o mundo, para que Deus criou isso, o que é Jesus, o que é esse negócio de plano de salvação. Então leia a Bíblia para conhecer a vontade de Deus, para conhecer Deus, né? Deus é nosso Pai e Ele quer se revelar a nós, Ele quer ter intimidade com nós, e isso acontece também através da palavra, de ler a palavra. É ali que você vai adquirir o conhecimento, tá bom? Então, gente, ler a Bíblia é a coisa mais importante da nossa vida. É a coisa mais importante. Se nós não lermos a Bíblia, nós não vamos saber como devemos viver, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, para onde nós devemos ir. Nós não vamos ter essa revelação. Isso não vai vir por osmose. Deus já deixou a palavra deles. Deus já revelou coisas através da sua palavra. Nenhuma revelação que vier vai fugir daquilo. Vai complementar aquilo que ele já declarou e talvez vai trazer especificidade para nós, de coisas que nós precisamos fazer que está relacionada à palavra dele, mas nunca vai ser contraditório. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Beleza? Para quê? Para conhecer a Deus. Esse é o principal objetivo, tá? Quando você for ler a Bíblia, coisas importantes que a gente pode fazer. Primeira são dicas de interpretação. Inclusive, eu peguei até a apostila do Habitudes aqui, que ela traz algumas dicas de como a gente interpretar o texto. Então, a primeira coisa, quando você for ler o texto, talvez seja difícil, mas tente avaliar qual é o contexto daquele texto. Então, assim, aquele versículo, aquele texto, ele está acontecendo num momento histórico específico, ele está sendo dito para pessoas específicas, para quem que é? E anote isso. Olha, está sendo dito para tal pessoa, tá acontecendo em tal lugar. Se a gente abrir Lucas 1, a gente vai ver que a carta de Lucas, ela é escrita para um homem específico. Escrevo essa carta para... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas Lucas está escrevendo para alguém específico, né? As outras cartas, às vezes elas são escritas para outras pessoas, mas às vezes não está identificado, né? Para quem que é. Paulo, ele escreve cartas no Novo Testamento para igrejas, ele escreve carta para pessoas, então a gente precisa interpretar para quem que está sendo escrito isso. Isso é uma carta dedicada a um povo, a alguém? Isso é um texto que está relatando histórias, como os evangelhos que relatam a história de Jesus? O que está acontecendo? Então, qual é o contexto? Tá? Essa é a primeira coisa. Faça isso de maneira simples. Você está começando agora, você não vai entender tudo, mas aquilo que te cabe na interpretação, faça. Depois de eu tentar entender para quem que é, ou qual que é o contexto, é Jesus sentado com os pecadores, é Jesus sentado com os fariseus, eu não sei o que é fariseu, mas eu entendi que o contexto é esse, mesmo que você ainda não entenda com profundidade o que é, tá? Mas preste atenção nisso. A partir disso, você vai tentar entender que princípio está sendo ensinado aqui. Tem alguma palavra que se repete? Tem alguma coisa que é muito evidente? Tem alguma parábola que traz alguma coisa específica? Ou do Velho Testamento? Essa história está levando para onde? Né? Isso é importante. Né? Qual que é o princípio? O que está sendo ensinado aqui? Tá? O que esse texto fala diretamente comigo? Quando eu olho para esse texto e eu comparo a minha vida, o que eu tiro de lição para mim? Porque a Bíblia ela vai de alguma forma nos exortar,
nos ensinar e nos encorajar. Então eu preciso entender isso. O que esse texto fala comigo? Existem coisas que eu preciso parar de fazer? Existem atos de obediência que eu preciso ter? Então, ela está me exortando, dizendo, olha, não faça mais isso não é bom, isso vai te levar para cá, faça isso vai ser bom, isso vai ser bênção na sua vida, né? Ela está me encorajando, me trazendo esperança, fé, porque aconteceu um milagre, porque as coisas foram mudadas. O que esse texto tem a ver com a minha vida, tá? Isso é muito importante, tá? E sempre, o que o texto revela sobre Deus? O que revela sobre o caráter de Deus? É uma manifestação da bondade, é uma manifestação da ira, da longanimidade, da vontade soberana ali de Deus, sempre é. Mas o que este texto traz para nós? Isso é algo muito importante, gente. Por exemplo, Jó. Tá lá na Bíblia o texto de Jó. Jó tinha amigos. Os amigos de Jó, tá lá, fala deles na Bíblia. Mas Deus não concorda com a fala deles. Se eu pegar aquilo fora de contexto, sem entender o porquê, o pra quê, no que isso talvez se aplique, eu vou simplesmente pegar aquela palavra e tomar ela como uma verdade. Mas Deus diz que não é assim. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai interpretar a Bíblia, tá bom? Sempre façam as perguntas. O que está acontecendo? Para onde nós estamos indo? O que esse texto está querendo me ensinar? O que ele está querendo falar? E isso vai te ajudar, sabe? Entender o que é para mim obedecer, o que não é para mim obedecer, o que é, tá? Mas as 3 dicas de ouro 3 dicas de ouro não. A primeira dica mais importante, faça uma oração. Peça para que o próprio Espírito Santo te traga o que você precisa entender daquele texto. Segunda coisa, busque conhecer a Deus e que ele seja revelado a você através da palavra dele. A partir dessa revelação de Deus, a segunda coisa é, olhe para você. O que esse texto, ele fala? Ele está dizendo algo que eu não devo fazer? Ele está dizendo algo que eu devo fazer? Ele está me encorajando a algo no sentido da esperança da volta de Jesus? Ou no sentido de coisas que eu preciso fazer, mas eu preciso de encorajamento para isso? Né? Está revelando a minha identidade, que eu sou filho de Deus? O que esse texto diz comigo? Tá bom? E o que esse texto diz para todos? Tá? E sempre avalie o contexto. O contexto é muito importante para a gente não tirar o texto do meio que ele está escrito. Beleza? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado você. Eu sei que a partir dele você não vai abrir a Bíblia simplesmente e começar a ler tudo, mas eu quero deixar para você o seguinte. Estou gravando vídeos lendo a Bíblia. Apenas lendo a Bíblia. Algumas vezes eu trago algumas colocações, algumas interpretações, tá? Mas nem tudo a gente entende. Isso também acontece comigo, tá? Mas eu quero me dedicar a te ajudar a ler a Bíblia esse ano. Então, se você tem dicas para vídeos que você quer, ou textos que você quer que eu grave, coloca aqui também que eu vou buscar me dedicar para abençoar a sua vida, tá bom? Estamos juntos e eu espero que esse vídeo de alguma forma te abençoe e te encoraje a ler a palavra de Deus, tá? Agora, um extra aqui que eu lembrei agora. Tire um dia, não apenas para fazer um devocional ou apenas ler a Bíblia no seu cotidiano, mas para parar e realmente olhar qual que é o contexto e ir anotando e respondendo essas perguntas, tá? Isso vai te ajudar bastante, mas acima de tudo, peça ao Espírito Santo que com certeza ele vai ter prazer em te trazer a revelação da palavra de Deus. Um beijo para você, meu irmão, minha irmã, e eu espero que você venha comentar aqui que você está lendo a palavra de Deus, sendo cheio pelo Espírito Santo e ajudando outras pessoas também a ler. Tchau, tchau.